Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de como ler e entender a Bíblia 2. Continuando no ensino das parábolas, agora a gente vai ver o propósito das parábolas, ou seja, por que Jesus contou essas histórias ao ensinar, qual era a intenção de Jesus ao contar. Ele poderia falar diretamente. Por que ele conta uma história que a princípio a gente não entende bem, até que ele explique, ou que a gente vá buscando entender qual o sentido, o que estava acontecendo naquele contexto para poder entender bem aquele texto, aquela história, aquela parábola. E também fazer uma análise rápida em cima de uma parábola. Sobre o propósito das parábolas, a gente pode perceber em Mateus capítulo 13, verso 10 a 17, algo muito interessante. O próprio Jesus, ele vai nos explicar por que ele ensinava através de parábolas. Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? É interessante que os discípulos perguntam por que o Senhor fala com eles através de parábolas. Eles quem? A multidão. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, ou seja, quem tem alguma coisa, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus começa dizendo: olha, vocês entendem, vocês receberam a revelação sobre isso, mas eles não. Ao que tem se dará mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. A princípio você pensa, quer dizer que Jesus falava por parábolas, ou seja, Jesus contava uma história justamente para que eles não entendessem? Isso mesmo. Mas não era para que eles não entendessem e ficassem por isso mesmo. Fossem para suas casas pensando, o que é que ele quis dizer sobre aquilo? Não era simplesmente por isso. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês não ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Por quê? Ele vai dizer o motivo. O coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. Fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus explica: esse povo está com o coração endurecido, por isso que eles não entendem, por isso que eles não ouvem, por isso que eles não enxergam. Porém, lembra, Jesus não quer que eles fiquem assim. Porque o que os discípulos faziam quando eles não entendiam a parábola? Eles iam até Jesus e perguntavam: mestre, nos explica. Então, quando Jesus falava por parábola, ele queria fazer uma certa diferença entre as pessoas, entre os curiosos e aqueles que de fato só estavam ali só para ouvir, ou seja, aquele curiosozinho. Eu quero só ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o que está se passando por aqui. Mas os discípulos não, eles queriam entender. Mestre, o que é que o Senhor quer nos ensinar através disso? Jesus começou a ensinar em parábolas devido à dureza do coração de muitos. A atitude dos discípulos era tal que foram abençoados para conhecer os mistérios do reino dos céus. Você pode pausar, como eu falei, ler esses versículos que estão sempre sendo citados. Devido à dureza de coração de muitos, Jesus começou a falar em parábolas. Havia muita dureza. As pessoas não aceitavam por si só aqueles ensinos trazidos por Jesus. Então Jesus falava por parábolas. Talvez o povo, agora ouvindo aquela parábola e sem entender, aguçasse a vontade de querer aprender de Jesus. Mas alguns não. Alguns olhavam e diziam: meu Deus, o que é que ele está ensinando? Eu nem sei o que é, também nem quero saber.
os discípulos ou o discípulo verdadeiro de Jesus, não. Ele ia atrás, assim como nós estamos fazendo agora. Não estamos querendo entender o que é que Jesus quis dizer com as parábolas, porque queremos aprender de Deus. Mas muitos não queriam, o coração estava endurecido. Então, as parábolas serviam para diferenciar. Se você pausar em casa esse vídeo e não mais assistir, talvez o coração esteja um pouco duro e você não queira mais saber o que Jesus quer ensinar. Se você está indo até o fim, é porque você está buscando entender e aprender o que Jesus quer ensinar a você e a mim através das parábolas. Ele explicava a parábola em particular aos seus discípulos. Depois você lê em casa, Marcos capítulo 4, 33 a 34. Depois os discípulos iam até Jesus, perguntavam e Jesus explicava. Então o sentido não era simplesmente ocultar o ensino, mas era para que através daquela parábola, que ninguém ia saber a princípio, eles pudessem ir atrás de Jesus, perguntar. E esses sim, que tinham um coração, que queria aprender, Jesus iria explicar a parábola. Ao falar em parábolas, Jesus efetivamente dividia o povo em dois grupos: os curiosos e os que buscavam a verdade. Aqueles que desejavam conhecer a verdade diria: explica esta parábola. Ou seja, aqueles que queriam saber iam perguntar a Jesus: nos explica. E os curiosos? Bem, os curiosos iam desistir logo e iam embora. Não entendiam o que ele quis dizer, também nem quero saber. De fato, Jesus usou parábolas para explicar o juízo divino. Pois ao que tem o quê? Um bom coração e ouvidos, se lhe dará e terá em abundância. O que terá em abundância? Pelo conhecimento adquirido. Ou seja, se houvesse um bom coração, se houvesse bons ouvidos naquela multidão, então aquela pessoa, aquele discípulo ia atrás de Jesus e iria adquirir um bom conhecimento. Porém, mas ao que não tem o quê? Um bom coração e ouvidos, até o que tem lhe será tirado, ou seja, pelo fato de se retirar da multidão. Muitos da multidão já chegavam com pouco. E quando ouviam Jesus, não ouviam de bom coração, ouviam com um coração duro e iam embora. Ou seja, até o que eles tinham era tirado deles. Porque se algo levou eles até Jesus, é porque eles tinham pelo menos a vontade de aprender. Mas após ouvir a parábola, eles foram embora. Então, nem a vontade de aprender mais eles tinham. Então, Jesus fazia essa separação entre aquele discípulo que quer aprender e aquele discípulo que não quer aprender. Um outro propósito das parábolas era revelar. Então, mesmo que o propósito primário fosse de esconder, como a gente já tem falado, os mistérios do reino dos céus, da multidão, ou seja, a princípio não vai ficar claro, precisa buscar a mim para poder entender, mas uma vez que os discípulos entendessem o significado das parábolas, a comparação das verdades conhecidas, ou seja, terrena, porque sempre a história que Jesus conta normalmente é uma história terrena, com as desconhecidas, ou seja, eles iriam aprender aquilo que era desconhecido, o mistério, o quê? As verdades espirituais, ou seja, as verdades sobre o reino de Deus, ia iluminar ainda mais aquele ensino que a princípio era desconhecido. Quando Jesus falava reino dos céus, nem todo mundo entendia, mas quando ele contava a parábola, ficava claro o que era o reino dos céus. Por isso, com o auxílio da explicação do Senhor, podemos aprender mais sobre os mistérios do reino dos céus. O que seria de nós se Jesus simplesmente falasse reino dos céus, sem contar algumas histórias, sem contar algumas parábolas, sem fazer algumas comparações do nosso cotidiano, coisas que estamos adaptadas, que conhecemos, que estamos acostumados a ver. E através dessas coisas que nós percebemos do nosso dia a dia, Jesus faz uma comparação e logo entendemos. Olha, o reino dos céus é como se fosse isso. O reino dos céus é como se fosse aquilo. Então perceber esses detalhes faz a gente aprender muito. Agora vamos analisar algumas coisas bem específicas, pelo menos 3 subtemas que existem em toda e qualquer parábola. Primeiro, algumas parábolas, elas falam muito do caráter do reino, ou seja, do reino de Deus, como a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro perdido.
escondido, a parábola da pérola de grande valor. São parábolas que falam muito sobre o reino. Você pode ler em casa essas parábolas e perceber o grande foco dessas parábolas vai ser falar do reino de Deus e não de outra coisa. Porém, existem parábolas que focam no caráter do rei, ou seja, do nosso rei, do nosso Deus. Parábolas como dos trabalhadores da vinha. Lembra dessa parábola? Ele chama vários trabalhadores e diz que vai pagar um certo valor para o trabalho de um dia. E aquelas pessoas vão trabalhando, de repente chega uma pessoa de última hora e esse rei e essa pessoa diz, venha-se embora, venha trabalhar. E essa pessoa que chegou por último trabalha bem pouquinho. Imagina um dia, né? Os outros começaram talvez de 7 da manhã, trabalharam até 4 da tarde e o outro só chegou de 4 da tarde e trabalhou até as 5. Quando chegou às 5 horas, aquela pessoa foi pagar, ou seja, o dono da vinha foi pagar aos trabalhadores. Aqueles que trabalharam desde cedinho, ele deu o valor que tinha combinado. E aquele que chegou, que só trabalhou 1 horinha, ele deu o mesmo valor. Os outros ficam indignados. Espera aí, a gente trabalhou desde cedo e ganhou a mesma coisa que ele. E o que é que o dono da vinha fala? Bem, se eu quero ser generoso com ele, qual o problema? Ou seja, uma parábola como essa mostra o caráter generoso, gracioso e misericordioso do rei. A parábola do filho pródigo, que vocês bem conhecem, é uma parábola que mostra muito do caráter daquele pai cuidadoso com o filho que o deixa e com o outro filho que julga o seu irmão que saiu de casa. E, por fim, de subtemas das parábolas, a gente tem um caráter dos súditos, ou seja, dos seguidores de Jesus, dos discípulos, ou seja, dos súditos do rei. E a gente vê a parábola do bom samaritano, que mostra muito do caráter do seguidor de Jesus, e a parábola da viúva persistente. Vamos analisar essa última, a parábola da viúva persistente. Primeiro, essa parábola fala sobre um juiz. E como é que é esse juiz? Alguns detalhes. Não temia Deus, nem respeitava homem algum. Interessante, né? Um juiz que vai cuidar da minha causa, mas ele nem temia Deus. Que coisa ruim, porque eu sou um cristão. E também ele não respeitava homem algum. Por isso, a parábola é chamada frequentemente a parábola do juiz iníquo ou injusto, porque ele nem respeita homem e nem teme a Deus. Agora a viúva. O que o texto fala ou o que a parábola fala sobre a viúva? Ela tinha um adversário. Ela tinha uma causa. Essa causa era contra alguma pessoa. Procurou o juiz para julgar o caso dela. Essa viúva, ela vai, e pense, uma viúva naquela época, eu acho que você sabe bem desamparada. Porque a viúva perde seu marido, perde todo o seu sustento, toda a sua ajuda, e era obrigação de seu filho cuidar dela. Mas muitos filhos nem faziam isso. O comum era as viúvas ficarem desamparadas. Uma mulher desamparada está em busca de ajuda através desse juiz. Um juiz que não é tão bom, nem teme a Deus e nem teme aos homens. E ela procurou para que ele pudesse julgar o seu caso. Este é um argumento do menor para o maior. Como assim? Se A, então B, mais ainda. Se esse juiz, então Deus, mais ainda. É uma comparação. Ou seja, A é o juiz iníquo e B seria o nosso grande juiz, o nosso Deus. Olha o que o texto diz. Se um juiz injusto atenderá a uma viúva persistente, quanto mais o Deus justo atenderá ao seu povo escolhido. É interessante isso, é uma característica da parábola. Se isso é assim, então isso aqui vai ser desse jeito. Ou seja, vai ser maior ainda, do menor para o maior. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Pode parecer demorado. Lucas 18:7, na parte B, afirma isso. Mas podemos ter certeza que Ele atenderá às nossas orações. Quando a gente separa a parábola dessa maneira, focando no juiz, focando na viúva, focando em Deus e depois focando naquilo que Deus quer nos ensinar, fica mais fácil. Então é muito bom a gente fazer essa separação. Talvez escrever lá, põe lá, escreve a parábola num caderno, separa características do juiz, características da viúva, característica de Deus, o que é que está acontecendo, o que ela está falando com o juiz, o que ela espera receber,
o que estava acontecendo antes dessa história? Por que Jesus contou essa história? O que estava acontecendo com os discípulos? E a gente chega na conclusão. Você desfaleceu? Uma pergunta. Sua fé está fraca? São algumas aplicações que encontramos nessa parábola. A forma que você ora revela algo sobre a sua fé. Interessante. Se você não ora sempre e com persistência, sua fé pode estar fraca. É uma outra conclusão que chegamos ao ler essa parábola. O Senhor nos deu um motivo para acreditar na eficácia da oração. Qual é o motivo? Se esse juiz, que é um juiz que não teme a Deus, que é um juiz que não teme ao homem, ele consegue dar a causa ganha para essa viúva, imagina o nosso Deus, um Deus bondoso, amoroso, que cuida de nós. Com certeza nos dará causa, ou seja, ele cuidará da nossa causa, especialmente quando estamos sendo perseguidos, pois não servimos a um juiz injusto, e sim o Deus justo que nos escolheu. Ao ler as parábolas, perceba isso. Separe por partes, leia com calma, cuidadosamente, veja o contexto, veja as explicações dadas no próprio texto, veja os motivos. Sempre vai chegar numa comparação. Nessa história que a gente leu, a comparação feita é entre o juiz, que é pecador, mas o nosso juiz, que é Deus. A viúva, que é persistente, nós que também precisamos ser persistentes. Ao fazer essa comparação, trazemos boas lições para a nossa alma. Que Deus sempre nos abençoe. Até a próxima aula.